Muitos têm dificuldade em acreditar que Deus ainda fala. Nos tempos antigos, Deus falou ao seu povo. Mas Ele ainda fala agora? Nesse vídeo quero te mostrar como aprender a sintonizar e decifrar os idiomas do amor de Deus, para ter a orientação do Senhor em escolhas simples e complexas. Deus fala ativamente pelas Escrituras, pelos desejos, por portas, sonhos, pessoas, pedidos e dor. Imagino que você tenha sua cota de problemas. Os métodos para solucioná-los que você emprega talvez sejam pouco eficazes. Seria possível que problemas que consideramos relacionais, emocionais e espirituais sejam, na verdade, auditivos? Ou seja, será que nossos ouvidos estão ensurdecidos para a voz de Deus? Se você está levando uma vida fora do tom, talvez tenha ficado surdo graças a um diálogo interior tão forte que não deixa espaço para Deus abrir a boca. Talvez você tenha dado ouvidos à voz da crítica ou à voz condenatória do inimigo e das pessoas. Aprender a ouvir a voz de Deus é a solução para milhares de problemas e a chave para descobrirmos o nosso destino e alcançarmos o nosso potencial. A voz de Deus é a mais alta na sua vida? Se a resposta for não, eis o problema. Todos necessitamos encontrar a nossa voz, a mensagem única que Deus deseja transmitir por meio da nossa vida. Mas descobrir essa voz começa por ouvir a voz de Deus. Você está disposto a fazer uma oração audaciosa para ouvir a voz de Deus? Antes, permita-me uma advertência. Se você não estiver disposto a ouvir tudo o que Deus tem a dizer, acabará não ouvindo nada. Em geral, o que menos desejamos ouvir é o que mais precisamos. Está pronto? Eis a oração. 8 palavras que podem transformar a sua vida. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Se você fala sério o que acaba de orar, a sua vida está prestes a mudar para melhor. Deus tem uma voz exterior e não teme usá-la. Mas, quando quer ser ouvido, quando o que tem a dizer é importante demais para que se perca, costuma falar em um sussurro pouco acima do limiar absoluto do ouvir. Seu sussurro é suave, mas não existe nada mais poderoso. Podemos dizer que o uso típico do sussurro é para fins de sigilo. Nenhuma outra forma de comunicação é mais íntima. Quando alguém fala em um sussurro, você tem de chegar muito perto para ouvir. Inclinamo-nos na direção do sussurro e é isso que Deus quer. O objetivo de ouvir a voz do Pai Celestial não é só escutar-lhe a voz, é ter intimidade com Ele. Por isso, Ele fala em sussurro. Ele deseja estar tão próximo de nós quanto for divinamente possível. O Todo-Poderoso poderia intimidar você com sua voz exterior, mas Ele o corteja com um sussurro. E seu sussurro é o próprio sopro de vida. Não foi assim que Deus criou Adão? Ele soprou o pó e chamou-o Adão. Adão um dia foi um sussurro. Você também. Quem dança é considerado louco por quem não ouve a música. Ao aceitar as sugestões do sussurro do Espírito Santo, você também fará coisas que levarão as pessoas a considerá-lo louco. Que seja. Obedeça ao sussurro e veja Deus agir. Nada tem o potencial de mudar a sua vida como o sussurro de Deus. É assim que se discerne a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim nascem os sonhos do tamanho de Deus. Assim os milagres acontecem. O início de cada bênção, de cada grande avanço, é o sopro de Deus. Você já experimentou silenciar uma sala barulhenta? Tentar gritar mais alto que a multidão em geral não funciona, certo? É muito mais eficaz calar todo mundo com um ruído de silêncio. Esse é o método que Deus emprega. Seu sussurro nos cala, acalma, aquieta. Quando a vida se torna ruidosa, perdemos o senso de ser. Corremos o risco de nos convertermos em realizações humanas, em vez de seres humanos. E quando a nossa agenda está lotada de afazeres, perdemos o senso de equilíbrio, que é uma função do ouvido interno. A sua vida é barulhenta demais? A sua agenda é muito cheia? Eis a maneira e a razão por que, e o momento em que, nos esquecemos de que Deus é Deus. A solução? Quietude. Deus sempre fala mais alto quando nos mantemos mais quietos. Se você quer ouvir o coração de Deus, a chave é o silêncio. Se quer que o Espírito de Deus o encha, aquiete-se. Precisamos de mais pausas, principalmente se desejamos que a nossa vida seja uma sinfonia da graça de Deus. Eu recomendaria uma pausa no início e no fim do dia. Alguns instantes para reordenar os pensamentos, contar as bênçãos e fazer orações.
Para encontrar paz e tranquilidade, necessitamos estabelecer alguns limites. Por exemplo, nenhuma rede social antes das 9 da manhã ou depois das 9 da noite. Não sei que problema você precisa resolver, ou que questão necessita solucionar, mas a minha oração é que você aprenda a discernir a voz de Deus. Pare de se esconder de Deus. Esconda-se em Deus. É o silêncio que nos ajuda a ouvir a voz de Deus e entoar seu canto. A voz humana é muito boa para um propósito, a comunicação verbal. Por isso, temos a tendência de pensar na voz de Deus nesse mesmo sentido. Deus fala de forma audível? Com certeza. Mas essa é uma fatia estreita de sua extensão vocal. A capacidade que ele tem de falar vai muito além da nossa de ouvir audivelmente. O que vemos hoje, ele um dia disse. A fim de apreciar em plenitude o poder da voz de Deus, precisamos voltar ao início. Ele chama o universo à existência com duas palavras. Haja luz. A luz é a fonte da visão. Sem ela, não enxergamos nada. A luz é o alfa e o ômega de tudo, e isso inclui você. O universo é seu modo de dizer, vejam o que sou capaz de fazer com duas palavras. Não há nada que a voz de Deus não possa dizer ou fazer. Sua voz é capaz de escrever nas paredes dos palácios ou fechar a boca de leões, de extinguir as chamas de uma fornalha ardente ou fazer cessar uma tempestade no mar da Galileia. A voz de Deus é todo-poderosa, mas isso só conta metade da história. Sua voz também é todo-amorosa. Você quer ouvir o que ele tem a dizer? Confie em mim. Muita gente tem dificuldade para crer que Deus é amoroso porque alguém o representou de maneira deturpada. Você é um filho amado de Deus, a quem ele devota especial afeição. Só precisa deixar que ele o ame. Existe um lugar onde Deus se encontra do lado de fora, olhando para dentro. Esse lugar é a porta do seu coração. Se você quiser ouvir-lhe a voz, tem de atender a batida na porta. E lembre-se, na verdade não será Deus falando mais alto do que já faz. Será você ouvindo um pouco mais de perto, um pouco melhor. Deus pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer tempo, de qualquer forma. Minamos a autoridade das Escrituras ao nos recusarmos a acreditar na capacidade de Deus de nos falar hoje da mesma maneira que fala nas páginas da Bíblia. Nada mudou. Ele ainda provoca desejos, abre portas e inspira sonhos. Ainda fala por intermédio de sugestões, de pessoas e da dor. Se fizermos o que faziam na Bíblia, Deus fará o que ele fez. Quando Jesus disse, "Aquele que tem ouvidos, ouça", fazia uma exortação a se ouvir não uma, mas duas vezes. É nesse intervalo entre a primeira audição e a segunda que discernimos as sugestões do Espírito Santo. Não ouça a Deus apenas com o ouvido externo. Desse modo, as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Dê a Deus uma segunda audição com o ouvido interno. Assim, a verdade passa da sua cabeça para o fundo do seu coração. Ouvir não acontece por acaso. Você tem de sair do acampamento e construir uma tenda do encontro. Busque a solitude, procure o silêncio, tente eliminar as distrações sem dó nem piedade. Por que não desligar o rádio e conversar com Deus ao longo de seu deslocamento para o trabalho? Ou jejuar das mídias sociais por um tempo? Ou fazer um retiro de silêncio? Tem alguém em sua vida que parece ouvir Deus com mais frequência e clareza que você? Chegue o mais perto que puder dessa pessoa. É bem possível que você ouça, nem que seja sem querer, a voz de Deus. Mudança de compasso. Mais mudança de lugar é igual a mudança de perspectiva. Às vezes, uma pequena mudança de cenário faz muito para nos ajudar a ouvir a Deus de novas maneiras. Se deseja que Deus faça algo novo, você não pode continuar repetindo as mesmas coisas de sempre. Precisa ousar ser diferente, e isso inclui ouvir de uma nova maneira. A capacidade que Deus tem de falar de maneiras estranhas e misteriosas é nada menos que impressionante. Somos inteligentes de diferentes modos, e esse é um testemunho do Deus que nos criou. Também nos relacionamos com Deus de maneiras diferentes, o que é um testemunho do Deus que é grande o suficiente para ser ouvido por todos e qualquer um, em toda e qualquer parte. O que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus? As Escrituras nos dão diretrizes, mas o Espírito Santo é o nosso guia. Não ouvimos só com os ouvidos, ouvimos com os olhos, com o coração. Não lemos apenas as Escrituras, lemos desejos, portas e sonhos. Nas Escrituras, a palavra primeira e definitiva. Em seguida,
as 6 linguagens secundárias: desejos, portas, sonhos, pessoas, sugestões e dor. Juntas, estas são as 7 linguagens do amor. Se não ouvirmos tudo que Deus tem para dizer, acabaremos não ouvindo nada do que Ele quer falar. As 7 linguagens do amor são linguagens espirituais, mas são linguagens. O que nos faz pensar que são mais fáceis ou rápidas de aprender do que o inglês ou o árabe? A chave para aprender é o amor ao aprendizado. O mesmo vale em relação a ouvir a voz de Deus. Começa com o anseio por ouvir, o amor por ouvir. Ouvir quem ouve a Deus não substitui a necessidade de buscá-lo por si mesmo. Passar a depender dos outros para ter inspiração se chama codependência espiritual. Deus quer falar com você. Sim, com você. Deus fala por intermédio de sua palavra. Esse é o nosso ponto de partida. Ele nos sussurra por meio de portas, sonhos e desejos, conversa conosco por meio de sugestões, da dor e de outras pessoas. Algumas dessas linguagens serão mais naturais do que outras, mas sou capaz de apostar que há meios de aumentar o seu vocabulário e torná-lo mais fluente em todas as 7 linguagens. Se o amor não for a primeira coisa que nos vem à mente, temos a impressão errada de quem é Deus. Ouça com mais atenção. Claro, o amor de Deus abrange o amor severo do Pai. E podemos não gostar de ouvir palavras duras às vezes, mas Deus sempre tem no coração os nossos melhores interesses. Por que me esforço tanto para o convencer desse fato? Porque temos muita dificuldade para lhe dar crédito. Parte do problema é que Deus tem sido representado por muita gente de modos que deturpam quem Ele de fato é. Para quem já se viu do lado errado dessa situação, sinto muito. Por favor, ouça as Escrituras e as 6 linguagens secundárias: desejos, portas, sonhos, pessoas, sugestões e dor. Essas 7 linguagens são linguagens do amor. Deus quer que escutemos o que Ele está dizendo e precisamos prestar atenção em sua voz. Muito mais que isso, no entanto, Ele deseja que escutemos seu coração. Por isso, sussurra cada vez mais baixo, a fim de que tenhamos de chegar cada vez mais perto. E quando enfim nos aproximamos o bastante, Ele envolve-nos em seus braços e diz que nos ama. Deus imprimiu uma marca em você. Você não só leva em você a imagem divina, como também lhe conhece a voz. Foi a voz de Deus que o teceu no ventre da sua mãe. Foi a voz de Deus que determinou todos os seus dias antes de qualquer deles existir. Foi a voz de Deus que começou uma boa obra, e é a voz de Deus que a completará. Quer você a reconheça, quer não, Deus foi a primeira voz na sua vida. É dele a voz que fala mais alto em sua vida? Eis a questão. A resposta determinará o seu destino.